Boa noite. Isso, ajeita a carga aí, pode arrastar a cadeira. Dá uma sossegada na alma. Aleluias. Todos são bem-vindos, amém? Todos são bem-vindos. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estende a mão para mim. Ora por mim, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor derrame graça sobre a minha vida. Eu quero ser um canal limpo, Senhor. Apesar de eu ser de barro, e eu posso quebrar a qualquer momento, eu preciso do Senhor. Mas que o Senhor use os 5 pães e 2 peixes que eu tenho, para que possa alimentar todos que estão aqui. O Senhor tem uma capacidade enorme de pegar pouco e fazer muito, e multiplicar e trazer existência onde não existe. Por isso, Senhor, se não existe nada dentro de mim, traga à existência alguma coisa, para que toda a igreja possa ser edificada. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor dirija esse momento de palavra, para que a palavra, que é poderosa, como uma espada de 2 gumes, que possa separar o que é da alma e separar o que é do espírito, e possa trazer ao nosso espírito edificação e trazer acalento à nossa alma. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e nós antecipadamente te agradecemos, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. A palavra dessa noite é: por que Deus permite? Por que Deus permite? Eu acredito que, se não todos que estão aqui, a maioria já perguntou por que Deus permitiu alguma coisa. Por que Deus permitiu alguma coisa? Se não todos, eu arriscaria todos, mas eu não posso. Mas eu digo, a questão é: por que Deus permite algumas coisas que a gente não compreende? Muitas coisas na minha vida eu já perguntei por quê. Algumas obtive respostas, outras até hoje não. Algumas, como Paulo, que perguntou por que desse espinho e rogou 3 vezes para que fosse tirado, e Deus disse: não vou tirar, a minha graça te basta. E algumas coisas na minha vida a graça tem me acompanhado, porque Ele não me respondeu. Algumas Ele respondeu como um pai carinhoso, outras Ele só me abraçou e chorou comigo. Ele não responde tudo. E não conseguimos ver o propósito, o sentido. E quando não vemos, perguntamos com frequência: onde está Deus nisso? Onde está Deus nisso? Nisso tudo, onde está Deus? Onde está a mão de Deus? Onde está a característica de Deus aqui? Onde está o propósito de Deus nisso? O sentido de Deus nisso? Eclesiastes 11:5, se você quiser abrir. O sábio coloca um tema em questão aqui sobre conhecer as obras de Deus. Como que Deus faz? Porque como é que Ele faz as coisas? E Ele mesmo responde no próprio texto, Eclesiastes 11:5, diz assim, Eclesiastes 11:5: assim como tu não sabes, algumas versões falam como não vês, qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes ou não vês as obras de Deus, que faz todas as coisas. Nós podemos até sentir o vento. Nós podemos sentir o vento, mas não conseguimos ver, entender como ele se move, o seu início e o seu fim. E o sábio está dizendo: assim como tu não sabe o caminho do vento, e aqui a palavra sabe é como tu não vê, como tu não percebe, não entende o caminho do vento, e nós podemos até ver umas folhas indo para lá, e podemos até sentir o vento bater em um lado
do nosso rosto, e ele está vindo daqui, e você consegue, né, discernir, o vento está vindo naquela direção, mas você não discerne o caminho dele. Onde ele começou? Onde ele vai terminar? Onde é a curva do vento? Onde o vento faz a curva? Nós não conseguimos entender o caminho do vento, né? Esses dias eu estava numa corrida lá no meu trabalho, e eu estava num vento contrário, né? Eu percebia que o vento estava contrário na minha direção, exatamente na minha reta. E eu comecei a correr mais que os outros, porque o meu nariz fez uma aerodinâmica e abriu o vento. Eu utilizei das minhas estratégias. Eu percebi que o vento estava contrário, porque ele estava forçando. Mas eu não conseguia perceber exatamente de onde ele vinha e onde ele terminava e onde ele fazia a curva. Eu sei que o vento a gente não percebe, não sabe como ele trabalha, mas a gente sente ele. Podemos até perceber a barriga da mulher grávida crescer, né? Temos grávidas entre nós. E a mulher grávida, a barriga, ela vai crescendo, né? Tu vai percebendo. A mulher grávida percebe mais que um homem, né? Você está grávida de 8 meses, né? Então assim, a mulher percebe aquela diferença no corpo, mas ela não sabe como a criança se forma ali dentro. Ninguém sabe, apesar de termos hoje conhecimento de muita coisa, mas como se junta cada molécula, cada célula, cada coisa ali, né? A versão King James fala, assim como não sabes como o espírito entra no corpo dentro da mulher grávida. Nossa, que coisa linda isso, né? Forma um ser, né? E o espírito entra lá naquele ser dentro da mulher que já tem um espírito. É doido demais isso, né? E como que a gente não sabe isso? Assim, da mesma forma, a gente não sabe, a gente pode até sentir Deus agindo, mas não sabe, não entende as suas multiformes formas de agir. Multiforme. A forma de Deus trabalhar é incompreensível aos nossos olhos. Eu desafio qualquer um entender, definir Deus. A própria teologia sistemática diz, é impossível definir Deus. Quando Deus foi se autodefinir, Ele disse, eu sou. Então a forma de Deus trabalhar na sua onisciência é impossível da nossa mente alcançar. Isaías profetiza dizendo assim, como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. A gente não alcança os pensamentos de Deus, a gente não chega lá, a gente não consegue, a nossa visão ela é limitada. Eu ouvi um pregador falando uma coisa interessante. Ele disse que nem o diabo sabe a forma de Deus agir. Ele usou um termo legal, quando Deus está indo, o diabo está indo com milho, Deus já está vindo com a farinha. O diabo, quando matou Jesus, achou que estava fazendo grande coisa, não sabia nada, inocente. Ele mandou Jesus para a cruz, agora vencemos ele, né? Eu estava ouvindo isso. Aí o diabo, vencemos, aí Jesus, terceiro dia, ressurge, e aí ele, fizemos besteira, não era para matar ele, é para deixar vivo. Quando Pedro falou, tu não vai morrer, ele falou, te afasta, Satanás, porque é o plano. Deus enrolou até o diabo no plano, e botou o diabo no plano. A Bíblia fala que foi Satanás que entrou em Judas. Foi Satanás, não foi o Espírito, foi o próprio Satanás que entrou em Judas. Satanás pensou, vou usar alguém, não, esse Jesus não pode viver muito tempo, ele estava calhando com a gente. Vamos matar ele, matou, não sabia de nada, era o plano. Até para Satanás Deus enrolou. Deus não conta tudo. E Ele não conta exatamente por isso, porque nós não conseguimos entender. E se Ele contar tudo, a gente não vai. Como eu já falei aqui, se Ele contasse para José tudo que ele ia passar, José dizia, muito obrigado, só que não, partiu, estou fora. Deus não conta tudo. E Deus, a forma dele trabalhar é incrível. E eu quero tentar entender através de alguns exemplos das Escrituras, porque a palavra diz em Hebreus que a Bíblia é viva e eficaz, diga amém. Viva e eficaz. Então se a Bíblia, Hebreus 4, é viva e eficaz, através das Escrituras, eu quero entender um pouquinho junto com você essa noite, por que Deus permite algumas coisas.
tem algumas pistas. Ele não mostra tudo, e eu não vou esgotar esse assunto, e eu não tenho a presunção de chegar aqui e dizer, por isso que Deus permite. Não, mas tem algumas dicas, por que Deus permite. Algumas dicas tem. Eu quero falar primeiro sobre Pedro. Abra comigo em Lucas 22. Pedro, Lucas 22. Aleluia. 31, versículo 31. Lucas 22, 31. Diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui: sempre que Deus nos chama duas vezes, presta atenção na Bíblia. Todas as vezes que Deus fala o teu nome duas vezes, a casa caiu, vai vir chumbo. Jesus chegou para Marta e falou: Marta, Marta. Quando ele fala duas vezes o nome, irmão, vem chumbo grosso, irmão. A Bíblia fala, está escrito que Deus falou, tem um versículo que fala assim, ó, e Deus falou com Israel. Amém? Estamos juntos? Deus falou com Israel. Só que Israel era o novo nome de um cara que antes era Jacó. Certo? Jacó significa enganador. Israel significa príncipe de Deus. Olha, Deus mudou a sorte de Jacó. Falou: Jacó, a partir de hoje tu não é mais enganador, tu é príncipe. Aleluia, diga glória a Deus. E o texto está assim, ó: Deus falou com Israel. 2 pontos. Jacó, Jacó. Ah, irmão, quando eu li isso eu falei: ah, vem chumbo. E vem chumbo. O texto é uma exortação para Israel. E por que Deus fala Jacó, Jacó? Deus está dizendo: não esquece que você era um enganador, e eu mudei a tua sorte. Amém? Alguns aqui Deus poderia falar assim: ô, quarta linha, quarta linha, não esquece de onde eu te tirei, dos confins da terra para o centro das cidades. Alguns poderiam dizer: e Sara, tipo assim, não esquece. Morreba. Quando Deus chegou, Jacó, Jacó, ele estava dizendo: enganador, enganador, não esquece o que eu fiz na tua vida. Então cuidado, isso aqui é só um parênteses, tá? Quando Deus chama duas vezes, é porque Ele quer chamar a nossa atenção, né? E Ele chegou aqui: Simão, Simão. Aí Simão fala. Presta atenção aqui, criança parece coisa de criança, né? Criança faz essas coisas. Presta atenção aqui. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Essa palavra se andar significa peneirar. Peneira. O que Jesus falou? Pedrão, chega aqui. Satanás pediu você para peneirar. Peneirar significa que ele tirar a impureza. Significa tirar aquilo que não presta na minha e na tua vida. E aí, eu não sei, eu acho que Pedro poderia dizer assim, ó: ô Senhor, mas aí como a gente é faixa, tu não deixou, né? Sim ou não? Aí, Jesus pode ter ficado em silêncio, né? O Jesus não brinca. Ele pediu para se andar, mas tu não deixou, né? Eu roguei por ti. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converter. Queridos, primeira coisa que eu entendo aqui: Pedro não estava convertido. Segunda coisa aqui que eu aprendo: Deus permite que Satanás toque em coisas da nossa vida. Está escrito aqui que Deus permite. Ele rogou. Satanás não faz o que quer. Ele foi para Jesus: eu posso. Assim como Jó, e nós vamos entrar em Jó também. Eu posso. Aí Jesus falou: pode, só um pouquinho. Pai, eu rogo por Pedro, para que ele permaneça firme. E ele vai se converter. E quando ele se converter, ele vai ajudar os outros. Queridos, eu vou dizer uma coisa. Satanás pediu, Jesus deixou. Satanás trabalha para Deus.
nem o homem, nem o diabo conhece a forma de agir. Satanás, achando que estava ferindo Pedro, estava convertendo Pedro. Achando que estava ferindo Pedro, estava convertendo Pedro. Jesus permitiu para converter o coração de Pedro. Escuta, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, uma falência, uma enfermidade, uma decepção. Quantos de nós aqui conhecemos Jesus através da dor? Quantos de nós aqui nos convertemos através de uma peneira? Quantos de nós aqui precisamos perder coisas? Estava ouvindo um irmão aqui que está conosco. Um irmão com uma profissão, bem resolvido, perdeu um ótimo emprego e bateu aqui. O cardo aumentou, irmão. A água subiu, irmão. A peneira começou a rodar aqui, ó. Ele falou, ai, eu vou para Deus. Queridos, Deus permite coisas na minha e na tua vida, para que eu e você nos convertemos. E Ele não quer converter a minha roupa, Ele quer converter o meu coração. Ele não quer converter a minha forma de andar, Ele quer converter a minha forma de pensar. Ele quer converter de dentro para fora. O que corrompe o homem não é o que entra, é o que sai. Amém, queridos? Por isso que Jesus nunca se preocupou com a aparência, Ele se preocupou com a essência. Porque você pode estar com a melhor das aparências e ter um coração sujo. Se Ele tiver o seu interior, Ele também vai ter o seu exterior. É de dentro para fora. Quantos entendem isso? Quando é de fora para dentro, o nome disso é religião. A religião muda por fora, e dentro vai mudando se der certo. Por isso que a cada 10 presos, de cada 10 presos, 6 é filho de crente. Por quê? Se preocuparam em manter uma aparência e nunca foram dentro. Como é que está o teu coração? Como é que você está? Ah, eu estou aqui, mas o meu coração está lá. Primeira oportunidade, primeira liberdade, foi para lá. Quantos entendem? Se você está entendendo, diga amém. Deus permite algumas coisas para converter o nosso coração. E eu vou dizer, se tiver algum Deus no seu coração, Ele pode permitir uma peneira na sua vida. E Satanás pode ter permissão de Jesus para tocar em coisas da nossa vida. Jó capítulo 42, versículo 5, por favor, se você pode. Tem umas crianças pentecostais aí, né? São Já estão falando em língua estranhíssima ali, né? Tem gente que fala, ai, criança chata, porque você era legal quando você era criança, né? Você era uma consumia, sua mãe, você está aí falando agora. Eu subia para o Morro da Bananeira, lá em cima, para jogar banana verde nos carros. Quando eu tinha 10, 12 anos, se alguém aqui, seu pai sofreu uma bananada, fui eu, talvez. Quero pedir perdão, chame seu pai aqui. Os carros paravam, me xingavam, eu saía correndo. Botava a carteira amarrada com uma nota de R$1 por lá de fora, assim, ó, na descida do morro, amarrada num fiozinho. Aí o cara freava, dava uma ré, na hora que ele ia pegar, eu puxava e fazia assim. Só eu brincava disso, gente? Quem pecava assim também? Levanta a mão, os pecadores, assume. Só eu não, né? Era cruzeiro, não era real. Tá me chamando de velho, né? Era cruzeiro. Jó 42, 5. Antes eu te conhecia de ouvir, antes eu ouvia falar sobre ti. Agora te veem os meus olhos. Tem uma versão que fala, agora eu te conheço de andar contigo. Olha para mim. A Bíblia fala que Jó era um homem justo. Se você ler o primeiro capítulo de Jó, Jó era um homem justo. Não vê que esse papo que ele estava com um pecado escondido. Mas tinha uma brecha. Não tinha brecha. Mas ele faltou um culto. Não, ele faltou a ceia. O pecado. Deus castigando. Não, ele era um homem justo, diga amém.
Então não vê com esse papo de brecha, não tem brecha aqui. Só que Satanás teve permissão também para tocar na vida de Jó. E eu não preciso contar a história de Jó para você, porque você sabe, ele perdeu tudo. Perdeu filhos. Não existe dor comparada com perder um filho. Eu nunca perdi. Mas quem já perdeu, descreve isso. Não existe dor. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou dizendo. Não existe. Por isso, não sei você, eu já li aquele texto de Abraão. Quem aqui já leu aquele texto de Abraão? Quando Abraão puxa o cutelo, você fala, nem louco, Abraão é doido. Uma voz, Abraão ouviu uma voz de Deus, a voz de Deus. Para mim poder puxar um cutelo assim, para sacrificar um filho, só se Jesus aparecesse, desse um abraço em mim, trocasse uma ideia, mostrasse as marcas, e me levasse no céu, conhecesse Abraão, Moisés, e assim, sabe? Bastante confirmação, assim. Querido, o amor de um pai para um filho é algo indescritível. E Jó perdeu filhos, perdeu tudo. Qual o propósito? Por que Deus permitiu? Deus permitiu porque Jó ouvia falar. Jó cresceu na igreja, ouvindo falar, Deus é de verdade. Deus cura, Deus ele traz paz, Deus ele cura da depressão, Deus ele liberta, Deus ele salva. Ele cresceu ouvindo dentro da igreja, escola dominical, escola de estudo, cresceu ouvindo Deus, Deus, só que ele não tinha um relacionamento pessoal. Antes eu te conhecia só de ouvir, só de pregação. Agora, não. Agora os meus olhos te contemplam. Agora a minha dor fez olhar para os céus. E agora eu falo como salmista, elevo os meus olhos para o monte. Agora eu contemplo a tua presença. Agora eu sei que tu estás do meu lado. Agora eu ando contigo. Agora não é de ouvir falar. Agora eu não sou um papagaio. Agora eu tenho uma palavra. Agora quando eu chegar para alguém e falar de Jesus, isso vai ser de verdade. Por quê? Porque eu não estou mais de ouvir, mas de andar com Ele. Por que Deus permite? Por que Deus permite? Se Ele era justo. Não matava, não bebia, não fumava. Porém o seu relacionamento era de ouvir. Talvez o que ele tinha de Deus era só o conhecimento que a religião tinha passado a ele. Vivia com Deus através de normas, regulamentos e rituais, de culto em culto, mas sem relacionamento pessoal. Não podemos saber tudo sobre Deus. Mesmo assim, nós podemos saber tudo sobre Deus, mesmo assim não conhecê-lo. Saber sobre Deus nos faz soberbos, andar com Deus nos faz humildes. Ele diz, anda, toma minha canga e anda comigo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Queridos, eu vou dizer, conhecer de Deus te faz soberbo, nos faz soberbo. Eu ouvi uma história muito linda de um menino, né? Um menino que chegou na beira do oceano, no mar, lá na praia, olhou para o oceano e ele encontrou ali um oceanógrafo, um cara que sabe tudo de oceano, recém-formado, pós-graduado em oceanologia. Nem sei se existe, mas se não tem, pega a ideia aí. O cara é top, sabe tudo de oceano. E aí o menino chegou pro cara, ai que legal. Aí o oceanógrafo chegou e falou, o que tá fazendo? Conheci o mar, ó, eu conheço o mar. Aí o oceanógrafo olhou e falou, conhece o mar, sabe nada. Aí o mesmo menino chegou do outro lado, um velho pescador, anos e décadas de navegação, conhece o mar, a palma da mão, não de cadeiras, não de academia, mas de andar no mar. E o menino chegou pro velho pescador e falou, eu conheço o mar. E o velho disse, que legal, eu também conheço. Porque você andar com Deus vai te fazer humilde. Você só saber de Deus vai te fazer soberbo. Conheço muita gente boa que sabe tudo de Deus, mas não tem características de Deus. Porque Jesus é manso e humilde.
um pequenino vai chegar para você e vai dizer: eu conheci Deus, eu fui na igreja e fui lá na frente e falei: eu te amo, Jesus, eu tenho Deus. Um teólogo dirá: você conhece o Deus calvinista ou arminiano? Mas um homem humilde diria: uau, então você faz parte da mesma família que a minha. Eu também conheço. Por que que Deus permite? Deus permite situações de nossas vidas que nos causam dores temporais, para que tenhamos alegrias eternas. Esses dias eu falei, né? A Isabela estava com 2 meses de vida e começou a chorar no berço. E eu, como um bom pai apavorado, comecei a orar. O que o cara vai orar? E a Vivi estava tomando banho. Eu falei: Vivi, te vira aí. E eu, ai, no me ajoelhei do lado do berço. Jesus, tira a dor dela, Jesus. Eu não sei o que eu faço. Arranca a dor dela. Arranca. E Jesus falou: eu não posso arrancar a dor dela. Eu falei: por que, Jesus? Eu estou em pecado, tem brecha. Por que o Senhor não atende a minha oração? Por quê? Porque a dor dela é de fome. Eu falei: hã? Ela está com fome. E a dor da fome fui eu que criei. Porque a criança, ela tem dor de fome porque eu criei a dor da fome. Porque se ela tiver fome, ela vai chorar. E se ela chorar, ela vai mamar. Queridos, tem dores na minha e na tua vida que Ele permite para que eu e você possamos buscar Ele. Ah, irmão, tem dores que não adianta orar, irmão. Tem que buscar Deus. Hoje, eu recebi uma mensagem de um irmão que está fora dos caminhos do Senhor. Ele não está num relacionamento com Deus mais. Até conhece Deus, mas não está num relacionamento mais. E ele mandou uma mensagem para mim, a seguinte mensagem: eu vou me matar. Só que há uns 3, 4 dias atrás ele já está contando. Aconteceu algo muito ruim na casa dele. Muito ruim. E ele falou: eu não estou aguentando a dor, eu vou me matar. E hoje de manhã eu acordei com essa mensagem: eu vou me matar. Eu falei assim: primeiro, não vai mudar nada. Segundo, tu vai para o inferno. Terceiro, você sabe onde está a solução. Queridos, quando Deus criou o peixe, Ele falou: água, produza peixes. Então o peixe veio da água. Quando Deus criou as árvores, Ele disse: terra, produza as árvores. Então a árvore veio da terra. Quando Deus fez o homem, o que Ele disse? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o homem veio de onde? De Deus. Quando você tira o peixe da água, o que acontece? Quando você tira a árvore da terra, o que acontece? Quando o homem sai de Deus, o que acontece? Porque o homem, longe da sua origem, ele morre. Queridos, uma semente só tem razão e sentido na origem, porque a semente veio da terra, e ela só tem sentido se voltar para a terra. Sabe o que ele está precisando? Voltar para a terra. Não é uma oração forte minha, não é um culto, um óleo ungido. Ele está precisando voltar para a origem. Se ele voltar para o Pai, se ele voltar para a presença de Deus, o desejo da morte vai embora, a cura sobre a ferida dele vai vir, e Deus vai restaurar ele e a casa dele. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Deus permite que o nosso nome seja arriscado de lugares de fama e de status, para que seja escrito no livro da vida. Quantos de nós, quantas falências? Quantas pessoas que eu conheço que Deus fez perder tudo. O nome saiu do hall da sociedade, mas foi escrito no livro da vida. Deus permite que a religião nos decepcione e até nos machuque. Eu vou repetir isso aqui. Deus permite que a religião nos decepcione e até nos machuque, para que a cura dele se manifeste. Deus permitiu para que Jó tivesse um relacionamento além do domingo à noite. Eu vou repetir. Deus permitiu tudo isso na vida de Jó, para que Jó tivesse um relacionamento de andar junto, além do domingo à noite. E eu quero encerrar falando de Jonas. Abra comigo
Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 4. Aleluia. Jonas 1, 4, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, ao filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou e fugiu da presença do Senhor para uma cidade chamada Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se ao mar uma forte tempestade, e o navio estava ao ponto de quebrar-se. Olha para mim. Ventos e tempestades na vida de um filho de Deus nem sempre vem do diabo. Aqui foi Deus que mandou o vento. Foi Deus que mandou o vento. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem disciplina filho é vizinho, não é pai, não é vizinho. Vizinho não toca a mão em filho. O vizinho vai lá, o teu filho quebrou aqui o negócio aqui, né? Quebrou o vidro do carro do vizinho. Tem problema, para dentro. O couro vai esquentar, para dentro, a gente vai resolver depois. Quanto é que foi o vidro? Eu vou pagar. O pai assume a responsabilidade de um filho. Um pai coerente assume. Amém? Amém ou não? Amém. Então vizinho não disciplina filho. Ninguém toca nas minhas filhas. Ninguém. Elas podem fazer o que quiser. Não toca. Eu vou discipliná-las. Amém? Então eu vou dizer uma coisa para você. Aqui, Deus só permite Satanás nos tocar com um propósito de disciplina. Com propósitos. E aqui, Deus mandou o vento. Diga amém. Deus mandou o vento. Deus mandou uma tempestade. Deus permite o vento e a tempestade para trazer Jonas de volta por propósito. E eu quero profetizar nessa noite: ninguém mandou você vir no culto. O problema é seu. Fecha a porta, não dá tempo de ir embora. Eu vou profetizar sobre você. Se você está fora do propósito, que Deus mande um vento no seu barquinho. Que Deus mande uma tempestade no meu barquinho. Porque viver sem propósito não é viver. Quem está vivendo sem propósito já perdeu o propósito da vida. Queridos, em nome de Jesus, você tem que ter um propósito em Deus. Essa depressão na sua vida é falta de um propósito. Que Deus sacuda o meio do teu barco. Que Deus mande vento e tempestade, para que eu e você possamos voltar para onde Ele mandou. Não adianta tentar fugir de Deus, Jonas. Deus está à tua caça. Eu vou fugir da presença de Deus. Foge. Deus te acha lá dentro da rave. Eu tenho um pastor amigo meu que Deus mandou ele lá na rave, ministrar na rave. Entrou às 9 da noite, saiu às 9 da manhã. É sério, numa rave. 4.000 pessoas. Chovendo, frio. E quando ele chega, quando ele dá de cara na rave, na porta da rave, a menina que recebe na porta era uma ex-discípulo dele desviada. Quando ela olha, vê ele, ela faz assim, ó. Ela dá 2 voltas nela mesma. Eu usei muita droga. É o meu pastor? Ele falou, o teu pastor veio buscar a ovelha perdida. Aí ela pega ele pela mão e fala, então tu vai buscar um monte, porque eu sei todos os desviados que estão aqui. E ela foi com ele, levando o pastor, ela louca e ele louco também, outro louco. E os dois começaram, ele pregou a noite inteira, ele mandou um monte de gente embora. Ele começava a pregar e disse, cara, tu acabou com a minha noite. Eu tenho que voltar para casa e ir embora. 4 da manhã acabou o som. 4 da manhã acabou o som. Não pode ter som, o alvará não permitia música. Todo mundo na rave deitava no chão, no barro, para dormir ali mesmo. Uma cena do inferno. Ele vai no telão, pede para o DJ permissão, ele vai no telão e bota a foto de Jesus crucificado, escrito, foi por você. E aquele pessoal louco, sem música, olhando. Jesus, a caça de Jonas. Jesus, a caça de Pedro que voltou a pescar.
é o pastor atrás da 100ª ovelha. Queridos, Deus permite ventos para nos achar. Deus permite ventos para nos achar. Se estivermos em um lugar, até em um ministério, em uma denominação, em um emprego, em relacionamentos que estão nos afastando do propósito, Ele vai sacudir a gente. Ele vai tirar a gente daí. Querido, se porventura você aqui nesse lugar, o propósito de Deus não for para você aqui, que Deus sacuda você, eu não tenho problema. Eu não sou dono de ninguém. Quem morreu por você foi Jesus. É propósito seu e dele. Uma pessoa me chamou e falou: pastor, 8 meses atrás me chamou e falou: pastor, eu vou congregar numa igreja X, porque Deus está mandando ir para lá, é um propósito. É propósito de Deus? Vai, mas tu não vai abençoar. Eu falei: não, por quê? Porque não precisa. Jesus morreu por ti, eu não sou dono da tua vida. Mas precisa de carta? Não, não precisa de carta. Coríntios diz que vós sois a carta. Então vai você mesmo e seja uma carta aberta. Eu posso ir assim? É assim. Na bênção, irmão. Vai com Jesus. E se porventura não foi propósito de Deus, foi mentira do diabo, volta que eu te abraço. Quem morreu? Queridos, para mim ter igreja, para você ter igreja, para alguém ter igreja, é simples. Tem que nascer de uma virgem, morrer, crucificado e ressuscitar no 3º dia. Alguém se habilita? Acho que já o primeiro quesito foi embora, né? Ele é o dono da igreja, ele é o pastor da ovelha. Ele vai buscar, ele permite que ventos fortes venham para nos redirecionar, trazer um foco de volta, para voltarmos para a nossa família, para voltarmos para os olhos para Deus de novo. Queridos, em nome de Jesus, eu tenho chegado aos nossos ouvidos testemunhos de pessoas que estavam ganhando o mundo e perdendo a casa, ganhando o mundo e perdendo a família. Sacudiu, o vento bateu forte. E agora? Olha para a tua casa, volta para a tua família, restaura o teu altar dentro de casa. Não adianta ter um altar aqui e não ter um altar em casa. Sermos aprovados aqui e reprovados em casa. Você conhece a história? Se você não conhece, vai ouvir pela primeira vez, mas eu acredito que todos conhecem. Um jovem teve um sonho, e no sonho, ele via 2 pegadas na areia. E ele questionou Deus, falou: Deus, eu estava caminhando contigo e nos momentos mais bons havia 2 pegadas na areia. O Senhor estava do meu lado. Mas nos momentos mais difíceis da minha vida, no sonho, só tinha um par de pegadas. O Senhor me abandonou nos momentos mais difíceis. Por que o Senhor fez isso? E a resposta de Deus foi: filho, aquelas pegadas solitárias eram minhas. No momento difícil você estava no meu colo, filho. Eu estava carregando você. Sou eu que te sustento no dia mau. Sou eu que seguro o seu coração para não desviar. Não é a tua bondade, é a minha bondade. Sou eu que te visito no momento de dor. Sou eu que te supro. Não é a religião, filho. Pessoas vão sair de perto de você, mas eu não saio. Porque Deus permite algumas coisas, eu concluo. Não sabemos. Não conhecemos seus pensamentos, que são muito mais altos que os nossos. Não conseguimos ver. Porém, aqui entra a fé, a confiança no seu amor, a confiança no seu poder, a confiança na sua soberania e controle. Aqui entra a fé. Quando a gente não consegue ver Deus agindo, nós temos que crer que Ele está agindo. É aqui que entra Hebreus 11. A fé é a certeza do que não se vê e a convicção do que se espera. É aqui. Deuteronômio 31:8 diz: pois o Senhor é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes.
Isso aqui não é gibi, querido. Isso aqui é Bíblia. Você tem que crer no que ele diz sobre você. Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não são palavras minhas, são palavras daquele que chamou você. Aquele que, enquanto o Diego disse aqui, é o alfa e o ômega. Ele começou uma obra, aí ele há de concluí-la. Sabemos, e eu encerro com Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, aqueles que são chamados segundo um propósito. Você não está aqui nessa noite em vão. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida, querido. Você está aqui porque o Senhor te ama. Você está aqui, você não veio por causa de um convite de um amigo, de amiga. Você veio porque o Senhor tem propósito na tua vida. Você veio porque Ele quer sacudir você essa noite e dizer: para de fugir de mim. Para de fugir de mim. Sai da religião, entra num relacionamento comigo. Converte o teu coração para mim. Em nome de Jesus, e eu vou mudar você. Para de tentar mudar com a tua força. Te entrega de uma vez e deixa Ele mudar você. Esse vazio no seu coração é a semente fora da terra, é o peixe fora d'água, é a árvore fora da terra, é o homem longe do Pai, é o filho longe do Pai.